trabalhando até uma e pouca da madrugada, Estão vendo qual que é a realidade do provedor, do pequeno provedor? É essa, eu ia falar isso. Sabe? Deve trabalhar até as 2 da manhã. Esse é o cara que tá conquistando o seu lugar, cara. Isso aí, meu. Eu sei porque eu já vivi isso. Eu sei o quanto é difícil. Mas então vamos lá. Eu sou o Anderson, né? Tu já deve ter visto algum vídeo meu no YouTube. Eu vi que depois de uma conversa ali tu se motivou a nos chamar. E aí então tô aí. Queria saber o que eu posso te ajudar, qual é a dúvida que tu tem, quais são os desafios. A gente vive, né, em cima de desafio. O provedor é isso, né? não, o desafio é na parte de organização, né? Organização ali, também de crescimento, porque como fala ali no projeto de sucesso ali, o cara é mais operacional, no meu caso, entendeu? E aí todos os processos o cara vai empurrando ali para a barriga, entendeu? A gente está aqui na cidade de Pinheiro, aqui no Maranhão, entendeu? Eu morei 12 anos aí no sul, aí em Caxias do Sul. Ô, louco, do ladinho, tô em Vacaria. Sim, eu trabalhei em Vacaria também, eu trabalhava na Bitcoin. Eu cheguei a conhecer a empresa aí na época aí. É? Do concorrente aí. Então já faz 6 anos que eu tô aqui, entendeu? Aí eu tinha um provedor, eu saí da Bitcoin, botei um provedor num bairro aí que eu morava. Depois, na época da pandemia, eu vendi o provedor, vim pro Maranhão, né? Da minha família, que era muito carente de internet. E a gente se focou mais que quando esse serviço pro interior. Porque no interior aqui não tem, entendeu? Um desafio muito grande, mas a gente conseguiu desbravar. Bom, então fomos quase colega de trabalho. Eu também, lá em 2010, eu estava trabalhando justamente na Bitcoin. Foi onde eu era o responsável pela cidade de São Marcos. Então você deve conhecer a região onde eu atuava ali, né? Sim, São Marcos, sim, eu conheço São Marcos. E logo quando eu comecei na Bitcoin, eu comecei ali em 2013, 14, entendeu? E eu cuidava de levar equipamento para filial. Então eu rodava muito entregando equipamento para filial da Bitcoin. Ah, entendi. O Edu, aquela galera lá, tu chegou a conhecer? Thiago Sim, Valtric? sim, gente boa demais. Falo com eles até hoje, cara. Né? Ah, que bom, fico feliz demais, cara. Olha aí, Gente ó. boa demais mesmo. Me acolheram muito bem lá, entendeu? Saí, deixei as portas abertas lá na empresa. Mas a gente tem que dar uns passos para a nossa própria perna, né? Tá. Nossas histórias meio que se confundem, então, assim, são meio parecidas, porque eu também fui para a área de provedor, e aí depois, né, nós chegamos num momento do nosso negócio aqui em Vacaria que, cara, nós quase quebramos. A verdade é essa. É, muita operação, muito faz, e bota cliente, constrói rede na época da fibra e no começo da fibra ótica ali. E aí, quando a gente quase quebrou, eu me dei conta que eu teria que olhar para a gestão do negócio, entende? Então, eu comecei a olhar para a parte financeira, depois eu tinha uma coisa que me incomodava, que era a parte de processos e tal. E aí eu fui me desenvolvendo, né? Estudando sempre. E aí a gente vai criando algum método, né? E eu gosto de dizer que eu não estou reinventando a roda, mas são questões que eu vim fazendo na prática, entende? Coisas que veio dando certo e por isso eu motivei a criar os vídeos, o canal e tudo mais, né? E que bom que a gente vai poder trocar uma ideia agora e se ajudar e prospectar alguma coisa, né? Para ver como que a gente vai, no final das contas, trabalhar juntos. Mas me diz aí, hoje, só para mim entender o teu cenário, provedor de internet, fibra, rádio, como que tá a situação aí? Olha, no início a gente começou com rádio, entendeu? A gente instalou torre, botamos rádio para os interior, porque a chegada no exterior é muito difícil, é muito complicado, são longe, lugar remoto, entendeu? Então a gente chegou lá. Só que esse ano que passou, a gente passou, bem dizer, quase o ano todo, gerando de rádio e puxando rede de fibra, para a gente fazer essa própria tecnologia para eles, entendeu? Porque como a gente já tinha bastante cliente, tu sabe, né? Que tu é da área do início, a gente sabe que se botar muito cliente de painel, funciona, começa a travar, começa a cair, e o cliente começa a reclamar, e a gente estava nesse limite já aí. Aí a gente começou a comprar fibra, puxar as fibras. Na verdade, foi um ano inteirinho de retrabalho, né?
usando nova tecnologia e instalando os clientes. Mas aí tu já migrou quase toda a base ou tem ainda clientes no rádio? Na verdade, eu tenho só, em rádio ainda, eu tenho só acho, uns 50 clientes de rádio, porque é uma área remota aqui no campo, que não tem como a gente puxar fibra, entendeu? Entendi. Então, vai chegar no rádio mesmo esse pessoal. A gente vai só mesmo fazer um melhoramento, comprar uns painel mais robusto, botar Sim, mais painel na não torre. é viável levar um cabo lá, né? É uma coisa muito Não longe. tem nem como. E que tamanho é a equipe técnica? É só eu e somos três. Eu, um auxiliar, um técnico e outro auxiliar. É, e você ainda é o cara que cuida do atendimento, do suporte, de tudo, né? Isso, tudo. Tem alguém no financeiro, no comercial? Tudo eu. Só eu. Eu sei o que você está vivendo. Inclusive, agora há pouco eu estava mandando nota fiscal para contador e estava me pedindo, na plataforma do fiscal, manda nota fiscal, tira nota fiscal, entendeu? Aí o cara fica empurrando com a barriga, como se diz, e uma hora o cara tem que mandar. Esse teu técnico que ele é líder da outra equipe, tu já vem preparando ele para assumir essa parte operacional? Como que tá isso? Já. Ele já está comigo aí desde o início, entendeu? Então eu já estou delegando para eles as funções ali, parte técnica, para ele poder desenrolar para me ter Mais fazer tempo, né? outras coisas também. Claro. E ele tem participação na empresa ou ele é só colaborador mesmo? Só colaborador mesmo. Entendi. É, é importante, né? Você ter alguém, que bom que você tem um técnico um pouco mais para ser um multiplicador que a gente fala, né? O cara que, como ele está contigo desde o início, de repente ele entende um pouco mais da tua cabeça, ele sabe como tu pensa, ele conhece todos os detalhes da operação. E aí sim, às vezes vale a pena apostar numa pessoa assim, né? Entende, Matheus, que a fibra tá cara pra caramba, né? A matéria de fibra tá bem cara, principalmente aqui na nossa região, é muito dependioso. E não tem distribuidor aqui na cidade, a gente compra da capital, então se torna mais caro. É. E também a gestão também. E a manutenção da tua rede está muito alta? A manutenção, É, tá dando bastante problema, assim, a título de. quase nada de manutenção. Ó, hoje os técnicos foram trabalhar só mesmo para levar boleto, pegar boleto, trocar alguma senha, que a gente não tem acesso ao roteador, entendeu? Mas a questão ali de manutenção a gente, é o mínimo mesmo. Ah, isso é Mas bom, eu né? falo, Isso é bom. Ah, porque assim, ó, vamos lá. Existe uma lógica, né, que eu gosto de aplicar, independente do tamanho do provedor. E é um modelo replicável, tá? Hoje, por exemplo, eu gosto de dividir pelo menos em três setores, que é um administrativo geral, um comercial e um técnico, tá? Mas esses três setores não precisa ir lá e botar e encher de pessoas em cada um. Pode ter uma pessoa cada um, entende? Mas para a gente também dar encaminhamento nas atividades. Tu pega, por exemplo, o comercial. Hoje tu sofre venda, né? Hoje as pessoas entram em contato contigo e dizem, oi, eu quero internet. Daí você diz, olha, o plano que eu tenho é esse. E aí o que, que eu vejo de oportunidade? Às vezes tu tem um mapeamento e é bem trabalho de formiguinha. Tu contar as casas, tu vê quantas casas tem, tu vê quantos clientes são teus clientes. Então tem 100 casas, só 10 são clientes. Tu tem 90 para explorar, você direciona aquela tua pessoa do comercial. Eu quero meta, quero que tu fale com os 90 e daí, obviamente, tu sabe que tu vai ter cliente. Tem que fazer uma análise da concorrência, que eu também acho que no interior aí é pouca concorrência, né? no interior a gente não tem, só tem uma empresa, mas que entrou agora, mas graças a Deus a gente perdeu só 4 clientes. Mas agora eu te pergunto, tu tem clientes a explorar ainda? Tu tem potencial para crescer dentro da tua rede ou não? Aonde a gente está, já está, bem dizer, saturado, viu? Que a gente já instalou todos. Só que tem muitos outros interior que a gente dá falta chegar lá. Eles pedem muito para a gente ir, precisa, necessidade da comunicação, entendeu? E a gente ainda não teve como, justamente por causa dessa troca que a gente fez de rádio para fibra. Então, a gente precisa também de investimento. Mas esse ano agora a gente vai explorar mais ali, a gente quer explorar mais uns 10 interior, entendeu? Que é uma rota que tem para gente explorar.
porque não tem ninguém lá, entendeu? É só mesmo a gente. Cada interior desse aí tem em torno de 150 casas, tem um maior que é no final, tem umas 500 casas, entendeu? Então, isso aí Se dá pra não gente tem botar bastante fibra ainda gente. nesses lugares, eu vou te dizer, viu, é a chance de beber água limpa ainda, né? Que nem a gente fala aqui no Isso. Sul, porque se tu não tem alguém ainda chegando com uma tecnologia que entregue aquela banda com a estabilidade que ela proporciona, é oportunidade de negócio. Mas então, pelo que eu entendo, é o seguinte: você tem hoje uma receita e tu também está limitado em investimento porque, pelo que eu entendi, teu lucro ainda não te proporciona tu se reinvestir, né? Ainda não, entendeu? Porque tem ali, a gente paga um custo mensal, né, do provedor, né? Os equipamentos, Folha e tudo mais, né? energia, enfim, tudo, entendeu? Então a nossa operação também ela se torna um pouco mais cara porque os interiores são um pouco longe, entendeu? Em torno de 40 quilômetros, 50 quilômetros, até 60 quilômetros no máximo. Então, todo dia a gente tem que ir para lá, entendeu? Dentro da cidade aqui, eu tenho só 2 locais que tem rede, mas nesses 2 locais eu tenho em torno de mais ou menos 70 clientes, entendeu? E que tamanho é a tua cidade aí em número de habitantes? Aqui tem quase 100 mil habitantes, Quantos? quase 100 mil. E aí o mercado tá cheio de provedor daí na tua cidade. Tá? Aí tem provedor que tu não pode mais botar nem um cabo no poste, velho. É louco. Então você Mas aqui a gente. acabou ficando no interior, né? Você pegou essa Isso. fatia do mercado. Até mesmo porque o que acontece? Como eu sou do interior, eu vejo que a necessidade é muito grande de comunicação no interior. Até mesmo quando eu morava em Caxias, a minha mãe era complicado o cara falar com ela. Aí eu botei uma internet via satélite lá, era ruim, caía, eu não conseguia falar direito. Eu disse, rapaz, a necessidade da gente vir pra cá e botar é muito maior do que eu ficar em Caxias brigando lá com os caras lá, entendeu? Entendi. Perfeito, perfeito. Cara, o que eu vejo assim que é o momento assim que você vive do teu provedor, não é desesperador, tá? Eu vou te dizer que é uma fase, obviamente que buscar dinheiro de banco, de repente também não é o melhor momento para tu investir porque está um juro alto, né? Mas também posso dizer com certeza absoluta que se você fizer isso, para nós entender a capacidade financeira, nós teríamos que entrar nos números e analisar. Eu estou falando isso de forma superficial, né? Sim. Mas daqui a pouco, se você mapear, não tem concorrência, vale a pena buscar um dinheiro e investir, entende? Daí tem que se alavancar. Eu vejo que é. E a gestão, cara, ela precisa ser feita, que nem eu sempre digo nos meus vídeos ali. Você precisa botar alguém comercial, que é alguém que vai trazer venda. Sem venda, esquece, nada funciona. Tem que ter venda todo dia, tem que ter alguém cuidando dessa área. Tem que ter o teu técnico lá cuidando dos teus clientes, de repente investir em mais um técnico para fazer 2 duplas. Precisa ter você aí pensando e batendo cabeça para entender qual é o melhor custo, qual é a melhor proposta do banco, qual é o melhor fornecedor. Porque a gente perde muito dinheiro não fazendo gestão, né? Que nem eu falava, saia do operacional. Hoje eu estou dizendo, vá para o operacional certo, entende? Esse é o ponto que eu bato, né? Porque você é o cara que entende a tua operação, você é o cara que conhece teus clientes. Tu precisa dar o direcionamento pro time, né? Quando tu não tá dentro da empresa, com quem eu falo, né? Então eu digo que só que é um desafio investir, encontrar essas pessoas, né? Sempre com um recurso limitado, isso fica um pouco mais difícil, né? Fica. Eu tava até agora há pouco com a minha gerente do banco aqui, pedindo aqui um empréstimo para ela, né? Porque, tipo assim, ó, como a gente não tem concorrente, é uma coisa que se paga, entendeu? Tu vai lá, tu investe, tu faz. Agora, se tiver 3, 4 concorrentes lá, eu não faria isso, mas eu tô vendo um plano aqui, se der tudo certo o negócio, eu vou pegar um valor para me investir, pra gente puxar mais fibra e ver se a gente consegue botar mesmo 300 clientes, 400 clientes
até o final do ano. Cara, 400 clientes, tu aumenta a tua base em 50%. Pensa o pulo que você dá. Então, assim, ó, o que eu posso te dizer agora, tá? Não olhando para o teu número financeiro, não. Se existe um lugar que ainda não tem cabo e os clientes estão pedindo, você não tem outra opção. Construa antes que outro construa, né? É mais ou menos essa. Isso. Você tem que correr na frente agora do mercado e fazer esse investimento. É viável, se paga. Mesmo no juro alto, hoje tu sabe que se tu chegar no número de clientes lá, tu vai conseguir pagar isso. Agora, tu também tem que aproveitar esse momento, né, de alavancagem, que é buscar dinheiro novo no mercado e tal, para tu investir no teu próprio negócio. E você precisa aproveitar esse momento, já que você vai se colocar em risco, estruturar. Então, precisa achar alguém local lá nessa cidade que conheça as pessoas lá e dizer, olha, eu te dou X por venda efetuada, eu faço criar um sistema de comissionamento, ou se tiver possibilidade de contratar alguém lá, porque dessa pessoa fica embaixo do teu guarda-chuva, você dá as diretrizes de como quer que seja feito e, meu, promover a venda. Porque quando você tiver a venda, aí sim, o cabo vai ter que chegar lá, né? Não tem mais o que fazer. E a minhas vendas, eu não tenho nenhum vendedor, o vendedor sou eu, né? A minhas vendas mais é por indicação, aquela venda boca a boca e um indica para outro, tem a venda. Mas todo dia a gente tem instalação. Só hoje que a gente não teve, mas durante um mês a gente tem. Esse mês que passou a gente botou. Foi 30 clientes, me dizer, foi um cliente por dia, entendeu? Entendi. E a tua capacidade de instalação hoje, o time fica ocioso ou não? De instalação. Porque como é só duas equipes, eu e mais outra, às vezes a gente cuida de uma rede, arruma um cabo, entendeu? Mas a outra equipe, ela não fica ociosa. Ou algumas vezes, quando que, como hoje, não teve instalação. Hoje a gente fez apenas mais entrega de boleto, e troca de senha, essas coisas, entendeu? Mas se amanhã você tiver 10 vendas, 10 clientes entrarem em contato e comprarem, você vai fazer como isso? Vai trabalhar que nem um louco para instalar eles, independente da hora, né? Vai trabalhar insanamente. Mas o que eu quero te dizer? Se nós entrar nessa cidade lá, 300 clientes, né? Possibilidade. Se nós vender 150, como que você pretende fazer essas instalações? A gente vai fazendo de acordo com o que der, entendeu? Porque no local onde a gente tem caixa, onde é uns povoados, a gente bota as caixas não tão longe, entendeu? Mas a gente está numerado ali as casas. Aí quando as instalações são pequenas, são instalações rápidas, porque são perto, entendeu? Então a gente não demora tanto numa instalação. Mas assim, você vai demorar pelo menos mais de um mês para fazer todas essas instalações, né? E de repente esse número impacte diretamente no teu faturamento, né? Porque é o dinheiro que enquanto não está feito não está faturando, né? É verdade. Por É isso que eu verdade. digo assim, ó, que você precisa delegar essas funções técnicas para o teu time de vendas para alguém fazer o contrato, porque a gente também comete um monte de erro de não fazer contrato com o cliente, esquecer de mandar o boleto, que você provavelmente deve estar sofrendo com isso também, né? Porque daí às vezes não dá tempo, né? Tá fazendo a instalação, demora, às vezes o cliente se torna inadimplente. Então o que eu quero te dizer é assim, ó, você precisa sair de dentro do teu provedor e ir lá para o outro lado da rua, olhar ele de fora como um dono precisa olhar. E precisa criar essa estrutura. Não precisa 10 pessoas, precisa 3. Uma para cada um e dar o direcionamento. O venda, corre atrás de venda que nós vamos dar jeito de instalar. Instalação, tem venda, meu amigo, vamos dar um jeito de instalar. E o administrativo nesse primeiro momento aí, né, que tá na tua mão, é pensar, é buscar o dinheiro, fazer essa gestão, falar com contabilidade. Não é sair do operacional, mas agora você tem que deixar de botar uma escada nas costas e começar. É, Porque o crescimento do teu provedor está nesse ponto. Você pode sair de 800 para 1.200. e também o que eu vejo assim, que por essa falta de processo de estrutura para trabalhar, a gente está mais empancado, entendeu? Porque a gente não tem a pessoa que correr atrás das vendas também. As vendas, elas entram,
mas se tivesse alguém para correr atrás, teria mais venda, entendeu? E essa questão ali de contrato, boleto, essas coisas, quando eles mandam durante o dia os documentos, eu faço tudo à noite, entendeu? Então as instalações só saem com o boleto e com o contrato, entendeu? Às vezes eu fico trabalhando até uma e pouca da madrugada. Estão vendo qual que é a realidade do provedor, do pequeno provedor? É essa, eu ia falar isso. Deve trabalhar até as 2 da manhã. Esse é o cara que tá conquistando o seu lugar, cara. Isso aí, meu. Eu sei porque eu já vivi isso. Eu sei o quanto é difícil. Mas é Não, não é possível. fácil. Essa lida aí de provedor não é fácil. O cara que entra nela, o cara que gosta, ele nunca mais leva muito serviço. Entendeu? Ele É, não acerta fazer mais nada. exatamente. Mas assim, ó, eu vejo que se você conseguir dar esse primeiro passo, tenho que ser sincero contigo. Processo é o segundo passo. O primeiro passo é dar esse zoom out, é olhar de fora para o teu provedor e dizer, bom, vou fazer um investimento, vou buscar uma secretária para me ajudar a... Porque tu pensa esse momento que você tem das 6 da tarde às 2 da manhã, que eu não sei se tu tem filho, tem família e tal, tu não tá junto com eles, né? Então, é um momento também que acaba... A gente não suporta por muito tempo, né? As coisas precisam fazer sentido. Às vezes o cara explode e o cara diz, o que eu estou fazendo, né? Então essa atividade de olhar de fora a tua empresa e tomar essa decisão, e eu sei, é um risco, contratar uma pessoa para fazer o administrativo aí e achar mais um técnico, você precisa de pelo menos 2 pessoas. E aí, meu amigo, começar a fazer esse planejamento aí. E aí o processo vai ser o segundo passo, a instrução de trabalho vai ser depois, mas tu não tem outro primeiro passo se não fazer isso. E aí, assim, ó, tu tá investindo um monte de dinheiro, você não tem concorrência e tem uma oportunidade de cobrar um pouquinho mais, entende? Cobrar uma ativação e tal, porque às vezes o teu payback, se você investe 10 mil reais e você faz R$ 1.000 por mês de faturamento, em 10 meses você recupera o teu investimento. Agora, se você faz R$ 500 por mês, você vai demorar 2 anos. E essa conta precisa ser feita. Às vezes também a gente só vai na emoção, sem fazer conta, e quando entra trabalhando só para a máquina girar. O único que está feliz é o cliente. É verdade. Então, eu acho que assim, ó, cara, eu nem. Essa segunda análise aí, vou te mandar um dever de casa aí, todos os números que a gente precisa levantar e quanto tu tem de conta para pagar, uma coisa bem. E nós analisamos junto, daí eu te dou um diagnóstico daí mais realista. Agora é só tô apertando os botões aí que eu vejo que é os que dói, né? Tá perfeito então. Então a gente manda aí, vamos fazer esse dever de casa aí, uma outra hora aí a gente marca aí pra gente conversar novamente e mostrar os números aí. Não, nós vamos fazer isso já na sequência. Eu vou te mandar uma planilhazinha aí e nós nem vamos deixar esquentar o sol aí, meu. Já vamos marcar essa reunião agora. Não, 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 senão passa os dias, nós não fizemos nada. Sexta de manhã. Tá, beleza então. Combinado então. Já estou agendando aqui, sexta-feira de manhã, às 8 horas da manhã. Depois eu te mando o link da Meet aí para nós tocar o pé. E eu vou te mandar aí o que eu preciso que tu me traga de informações. A gente faz um primeiro diagnóstico e aí depois, quando nós for no planejamento do que vai ser feito, daí a gente negocia. Show de bola então. Combinado então, Lógico. Já entendi teu cenário aí. Vamos tocar o pé para frente agora. Vamos sim, mas tá certo. Deixa para mim, já vou te mandar na sequência aí as informações. Tá bom, Anderson. Valeu. Obrigadão, um Tá bom abraço. aí. Até. Até mais. Até. Cara, que gente sofrida, né, meu? Puta que pariu, meu. É foda, mas olha só, né? Todo mundo olha só a internet funcionando e. Mas eu vou ajudar ele. Finalizamos agora mais uma call e é um padrão que se formou sempre uma pessoa correndo atrás da máquina, cobra o escanteio, corre para a área, cabeceia, às vezes faz gol,
às vezes dá na trave, às vezes fez gol contra. Ah, esse cenário do provedor no Brasil é doido, né? Mas o Brasil é muito grande, muito difícil de operar. Pega no Maranhão ali, o calor, a distância, o interior. Por mais que esteja numa cidade com 100 mil habitantes, a concorrência é gigantesca, ele encontrou no interior um meio para se posicionar. E é os desafios daí, é a distância, é o custo. E eu sempre bato nessa tecla de fazer conta, porque às vezes a gente também está levando a internet, puxando cabo que nem um louco, 50, 60 quilômetros para vender a R$ 100. E o único que está ganhando é o cliente. Então, o ponto dessa conversa é: vamos fazer conta, vamos olhar para o quanto eu posso cobrar também, sendo o único prestador de serviço naquela comunidade. Não adianta também eu trabalhar por caridade. Eu preciso fazer conta e entender o mercado que eu estou posicionado. Senão, daqui a pouco não faz sentido puxar 50, 60 quilômetros de cabo. E aí isso só acontece quando a gente dá esse zoom out, olha o teu provedor um pouco mais a nível gerencial, para de olhar ele só a nível operacional, que é puxa cabo, e depois, quando der tempo, ir lá pagar as contas ou fazer DRE. Então, eu acho que o mercado está evoluindo, a tecnologia está evoluindo, e nós, como proprietários, independente do tamanho do teu provedor, precisamos sair do operacional escada nas costas, mas ficar no operacional gerencial. Essa é uma função que não pode ser terceirizada. Não adianta. Esse não se terceiriza, porque está tudo na tua cabeça. Se fizer sentido para você essa conversa, obviamente, vai ter provedores pequenos, grandes, pequenos, vai ter todo tipo de provedor aí nos assistindo, mas é muito fácil, né, de entender qual que é o problema. E, obviamente, eu sou coração mole, vou ajudar ele, depois, se ele quiser evoluir para uma consultoria, a gente vai evoluir, obviamente, para nós poder estruturar e dar velocidade daí, orientar ele das ações. E aí, se você estiver vivendo nesse momento, estiver passando pela mesma dificuldade, chama nós aqui, manda um comentário, vai ter na descrição do vídeo um link ali também para fazer o contato conosco. E aí a gente marca essa call, é bem jogo limpo, não tem enrolação, e a gente tira essas primeiras dúvidas, mapeamos quais são as tuas principais dores, e aí sim, depois a gente encaminha a consultoria, que é a maneira de você tracionar, dar velocidade e alcançar os teus resultados. Valeu?